Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos: segurança, economia, saúde, educação e política e muito mais. Você confere a partir de agora. Sejam muito bem-vindos de volta ao Da Hora desta quinta-feira. Já estou aqui com a bancada formada e hoje nós temos novamente mais uma quinta-feira com o doutor Fernando Ferrer, ele que é advogado trabalhista. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Obrigado, telespectador, pela sua companhia. Nossa audiência quinta-feira foi muito satisfatória. Recebi diversas mensagens de telespectador, eu que sou muito grato. Aqui também, nós recebemos muitas mensagens aí do programa passado e temos também Gabriel Henrique na bancada hoje. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Rochelle. Obrigado, Fernando. Seja muito bem-vindo você de casa também. Vamos lá, porque hoje o Da Hora está recheado de assunto. É isso, vamos começar falando de segurança, porque em pronunciamento no plenário, o senador Eduardo Girão chamou a atenção para o crescimento da violência no Ceará. Ele relembrou recentes chacinas com corpos decapitados e sinais de tortura, além do ataque a tiros contra adolescentes durante uma aula de futebol numa quadra esportiva em Fortaleza. De acordo com o senador, nesse período ocorreu o empobrecimento da população e o caos na segurança pública. O senador destacou que, de acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado e do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, a situação da população cearense se agravou a partir de 2015, com a chegada de duas facções do crime organizado, o Comando Vermelho e o PCC. Enquanto o mundo todo fica chocado com as imagens do assassinato de crianças, estupro de mulheres do Hamas na nova guerra com Israel, os brasileiros convivem há décadas com níveis semelhantes de violência no Nordeste brasileiro. Girão reclamou ainda que, paralelamente ao problema na segurança pública, o governo do Ceará teria gastado mais de 10 milhões por mês com propaganda e publicidade, além de outras despesas. Neste ano, já foram gastos mais de 15 milhões com aluguel de jatinhos e helicópteros. Falta, na realidade, vontade política e responsabilidade no uso dos recursos públicos arrecadados dos impostos retirados das mesas das famílias, do suor do trabalhador e do suor do empreendedor, falou o senador. Então, agravante, né? A questão da falta de segurança. Senador Eduardo Luiz Girão, é um privilégio de chamar de um grande amigo há várias décadas, tem feito um trabalho brilhante à frente do Senado, mostrando a realidade, pura e simples, cruel como ela é. O sucateamento, não de hoje, não um privilégio do Estado do Ceará, são vários estados da nação brasileira. Nós vivemos o caos da segurança pública, principalmente aqui no Estado do Ceará e, sobretudo, nas periferias da capital e nas cidades do interior. O abandono. Existem várias e várias áreas de Fortaleza que a polícia sequer pode adentrar. Mas não é só a polícia que temos que tratar o combate à violência. Temos que combater a violência através do assistencialismo às pessoas carentes, com saúde, com a educação, e não com o desvio de milhões e milhões em propagandas públicas, em despesas supérfluas, como jatos, helicópteros, como bem disse o senador, e deixando a população passando fome e miséria num completo abandono. Nós temos que ter uma atuação forte a essa combativa, essa histórica instituição que é a Polícia Militar. Os policiais militares têm um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho que não é para qualquer um. Quando eu digo não é para qualquer um, é porque muitos adoecem, e adoecem mesmo, porque basta eu, como advogado, passar 1 hora, 2 horas numa delegacia de polícia, seja de manhã, tarde, de noite, madrugada, já saio com o meu estado psicológico alterado, abalado. Imagine um policial que porta uma arma e sai de casa sem saber se volta, para defender a população, para levar o alimento para a sua família. Policial esse que tem um salário muito baixo, que não tem uma assistência do governo do Estado na questão da saúde, não só sua, na sua família, e também não tem um programa voltado, habitacional, para que os policiais possam ter uma habitação adequada e segura para, quando for ao trabalho, deixar suas famílias, pelo menos, numa situação melhor do que a que se encontra hoje. A situação da segurança pública no Estado do Ceará é caótica. O Estado do Ceará faz propaganda, todas essas enganosas, porque nós estamos vivendo um caos.
A periferia de Fortaleza não aguenta mais. As cidades do interior, a violência. Cidades essas que a maioria não sequer tem um contingente de policial mínimo adequado para dar segurança ao cidadão. E no caso aí que você falou, um agravante é o quadro clínico de muitos policiais com depressão, né, doutor Fernando Ferrer? Faltam políticas públicas também em relação a isso? É questão de estrutura, é o baixo salário? Isso é uma coisa histórica, repito, não é desse governo. Desde 2012, quando eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Estado do Ceará, eu fiz várias denúncias, não denúncias para soltar presos, obviamente os presídios hoje não ressocializam ninguém, é um abandono geral, mas sobretudo de amparo a essa corporação brilhante que é a Polícia Militar, que sai todos os dias para garantir a segurança nossa e não tem sequer um plano de saúde adequado, os hospitais lotados, muitos afastados com depressão, porque a situação é árdua, só sabe quem vive e quem atua não só na Polícia Militar, como na Polícia Civil também. A gente vê aí que tem que ter alguma medida em relação à carga horária também, né? Muitas vezes eles trabalham muitas horas, né, doutor Fernando Ferrer, mais do que o que é para ser, e o baixo salário também, eu acredito que seja também uma das problemáticas, né? O salário é irrisório. A situação habitacional, o policial tem que conviver combatendo o crime e morar nas áreas de risco. O governo do estado não faz um plano habitacional adequado para que os policiais possam ter pelo menos uma área que seja, pelo menos, o risco seja menor. Mas nós não temos esse aparato do governo do estado. É o contingente pequeno. Nós vamos ter o Réveillon agora, se Deus quiser, transcorra tudo na maior paz, mas nós sabemos que não é verdade. É a propaganda 800 policiais diários. Minha gente, o que é 800 policiais para a quantidade, pelo menos divulga-se, né, que são mais de 2 milhões de pessoas que vão comparecer ao evento diariamente. 800 policiais é um contingente irrisório, não só naquela região onde vai ocorrer ali o Réveillon, na área da Orla, ali na Praia do Ideal, na Praia de Iracema, mas ao sair dali naquelas ruas, as ruas completamente abandonadas, sem policiamento, sem contingente suficiente para garantir a segurança do cidadão, principalmente esse cidadão que está vindo nos visitar com muito orgulho, muita honra, conhecer a nossa bela cidade de Fortaleza, mas correndo graves riscos, não só seu, como da sua família. E a gente tem que ver também que já que vai ter esse número de policiais lá, como que vai ficar o resto da cidade, né? Porque a gente já não vê muitas as viaturas nos momentos que mais precisa, de assalto, então, se vai ter, como que vai ser isso, essa logística, né? Onde que vai ter essa quantidade e o resto da cidade, como é que vai ficar, né? Você falou muito bem, Rochelle, nós não temos contingentes. Se estão deslocando 800 policiais, estão tirando de algum lugar. Então. Obviamente estão tirando de áreas periclitantes, áreas perigosas, que, como eu disse, a periferia hoje, as pessoas vivem em situação de risco total, inclusive tendo que abandonar as suas humildes residências, porque o Estado não dá um amparo legal, obrigatório pela Constituição Federal, que é da segurança pública. É isso. É isso aí. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, demitiu 3 investigadores e um delegado da Polícia Civil de São Paulo por envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. O quarteto foi preso em 2013 em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, braço de investigação criminal do Ministério Público de São Paulo. O caso ocorreu em Sorocaba, no interior de São Paulo. A demissão ocorre depois de os processos na Justiça envolvendo os agora ex-servidores transitarem em julgado de 2022. É isso. É o governador de São Paulo mostrando, não fazendo uma propaganda, mostrando serviço, mostrando trabalho, que é isso que os governadores de todos os estados da nação têm que fazer. E aqui no estado do Ceará não pode ser diferente. E nós temos pessoas más e pessoas boas em todas as profissões. Não é só na polícia, é na advocacia. Alguns anos aqui, Rochelle, eu falei que existia um ligamento de trompa em nome de cachorro, em nome de homem, né? Aí veio a questão do sindicato, os médicos, não é contra os médicos. Advogados também, tem muitos advogados que estão sendo processados no Tribunal de Ética da OAB. Então, na polícia também, tem os maus, e como toda profissão, tem os maus e tem os bons. Felizmente, a grande maioria são dos bons, mas os maus têm que ser expurgados para não contaminar e não macular a imagem da instituição, não só da Polícia Militar, como da Polícia Civil. Nós temos que ter o combate a esses maus profissionais e a corregedoria
tem que mostrar serviço, porque quando ocorre um deslize, quando ocorre um delegado deu um tapa agora recentemente numa mulher, foi filmado, a corregedoria vai para cima, o governador chega, afastei, e aí? Afastou, e o que ocorreu depois? Cadê o resultado? Isso é um fato grave, porque jamais ninguém pode ser atingido, seja homem ou seja mulher, mas esses policiais que são maus policiais que estão envolvidos aí com questões ilícitas. Cadê o resultado? Cadê a resposta desses procedimentos? Não é só quando ocorrer, jogar para a plateia, dizer que foi afastado, que vai ser apurado. E a apuração? Cadê o resultado do governo do estado do Ceará? Isso é que tem que ser mostrado. É isso. E como o senhor frisou bem, em toda instituição, né, em todas as profissões existe o joio e o trigo, né, o doutor Fernando Ferri. Mas cabe também aí ver essa questão de como prevenir essa questão mesmo de policiais, tantos policiais, né, que recebem propina, né, no Brasil. Nós temos aí, nós sabemos que tem uma quantidade, como acabar com isso, né? Difícil. Sem sombra de dúvida. O resultado tem que ser mostrado, não só quando ocorreu há alguns anos agora aqui o Expresso 150, um caso seríssimo, envolvimento com vários advogados, mas os resultados dessas apurações. A OAB, infelizmente, não mostrou. A mesma coisa é com a Corregedoria da Polícia do Estado do Ceará. Isso, e nós vamos falar agora de turismo, porque a alta nos preços das passagens aéreas representou o maior impacto individual no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, indicador que é a inflação oficial do Brasil. A inflação geral de outubro avançou para 0,24% abaixo das expectativas do mercado financeiro. O item do índice subiu 23,7% em outubro na comparação com o mês anterior e acumula alta de 37,17% nos últimos meses. Segundo o gerente do IBGE, André Almeida, a alta pode ter relação com o preço dos combustíveis e questões sazonais. Bem, a gente queria que, na verdade, tivesse baixado, né, o preço das passagens. Olha, você veja como a questão dos preços das passagens no IPCA, o elevado do IPCA, influencia aí de forma tão drástica. Nós sabemos que a questão do combustível, obviamente, combustível caro, as passagens vão ficar mais caras, mas as taxas que são cobradas nesses aeroportos e a falta de fiscalização do poder público, sobretudo dos DECOM e dos PROCON, das Procuradorias de Defesa do Consumidor, porque é inadmissível que num período desse como de férias, as passagens triplicam ou quadruplicam de preço. E fica por isso mesmo. Nós pagamos hoje mais caro para ir aqui em Recife do que para fazer uma viagem internacional. É uma coisa absurda. Para você ir para Brasília nesse período, a passagem estava custando quase R$5.000, enquanto tem passagens internacionais vendidas a preços bem menores. Nós não temos um poder público eficiente que fiscalizem esse elevado de passagem em períodos em que a busca é maior. Nós sabemos que é a lei principal da oferta e da procura, mas não pode ter uma diferenciação de preço assim tão drástica. Tem períodos que você vai a Recife com a passagem por R$600, agora para você ir você paga R$2. Isso é um crime que acontece com a população do Brasil. É uma exploração, né, doutor Ferro? Porque se aumenta a quantidade de pessoas, se tem demanda, era para ser o contrário, né? Era para ali equilibrar o valor, não ficar tão drástico, né, a diferença dos valores de passagem. Fora o combustível, como eu falei, os preços que os aeroportos, a Infraero ainda cobra também, e alguns aeroportos que ela ainda administra, são coisas absurdas. Para vocês terem ideia, eu fiz um comparativo há alguns anos atrás, o voo da TAP, o mesmo voo, para você ir para Lisboa, você paga um preço no estado do Ceará. E o mesmo voo, você comprando em Lisboa, o português vindo para o Brasil, ou o estrangeiro vindo para o Brasil, no mesmo voo paga bem mais barato. E eu fui pesquisar por que paga mais barato, porque as taxas são menores, as cobranças governamentais são menores. Aqui no Ceará é o contrário. Nós vamos agora ter um aumento aí do IPVA, está chegando o imposto do IPVA, um aumento absurdo, e nós temos o quê? Nós temos estradas esburacadas, nós temos a capital esburacada, nós temos as pessoas perdendo os pneus dos veículos, pneus caros, nós não temos a prestação do serviço daquilo que é arrecadado. A mesma coisa ocorre com as passagens aéreas, a cobrança governamental, as taxas são absurdas e a falta de fiscalização, sobretudo do Ministério Público, da própria Ordem dos Advogados do Brasil, que deveria fiscalizar isso e dar um amparo ao consumidor em ações civil pública, que tem legitimidade e competência para fazer isso, ficam caladinhos e nada dizem. E a gente recebe muita denúncia aqui de telespectadores que perguntam, né, para onde é que vai o dinheiro do IPVA, já que as ruas ficam esburacadas, né? Para onde é que vai esse dinheiro? Complicado, doutor Fernando Ferri.
As estradas do estado do Ceará são as piores possíveis. Eu já rodei o Brasil inteiro e já tive a oportunidade de sair do Piauí, nas estradas boas. Quando adentra no Ceará, ali em Tianguá, na divisa, a catástrofe das estradas é ruim. Vamos aqui para o Rio Grande do Norte, você vai até que ali de Aracati a Mossoró tem um trecho bom, mas até lá o trecho é terrível. Então você pega as estradas estaduais, as BRs aqui do estado do Ceará, as próprias BRs, que é a nível nacional, do governo federal, no estado do Ceará são as piores possíveis. Eu não compreendo por que essa estrada, por exemplo, que vai aqui, a duplicação aqui, que vai para o Porto do Pecém, São Gonçalo do Amarante, ela, quando foi inaugurada no governo Cid Gomes, com menos de um ano ela estava toda esburacada. Com menos de um ano a estrada foi feita para toda esburacada. Ela foi recapeada várias e várias vezes. O trecho que foi bem anterior, foi no governo ainda, eu acho que no governo Tachereçado, aqui para Beberibe, Cascavel, passou anos e anos a estrada ótima, sem a buraqueira, sem recapear, sem nada. Agora o outro trecho, que deveria ser da mesma forma, com menos de um ano já estava todo esburacado. E as construtoras não sofrem punição nenhuma. Vem o processo prescreve, o processo não caminha, o Ministério Público não atua, e aí fica por isso mesmo. E as construtoras que fazem o serviço mal feito, obviamente desviando milhões do contribuinte do estado de Ceará, continuam realizando obras capengas como essa que ligou ali o Porto do Pecém. E o nosso diretor falou bem, ficou muitos anos ali também, o anel viário em reforma, né? Não termina, e aquele ainda no Barro Vermelho, quanto tempo que não está em reforma, né? São construtoras já conhecidas, são construtoras fichinhas, são construtoras que desviam o dinheiro do erário público, o esquema montado, a denúncia, sai um dia no jornal, abafa a notícia, depois fica por isso mesmo, a construtora vem e ganha outra licitação e faz o desvio de verba pública e a obra cada vez pior. E fica lá, né? E sem falar nos transtornos que os motoristas passam, né, com o carro, sujeira, porque fica... não sei como é que está agora, né? Principalmente o nosso diretor está falando ali na parte da Ceasa, né? Mas a questão mesmo da suspensão do carro ainda no Barro Vermelho, ainda em reforma, quanto tempo aí? Só Deus sabe até quando, né? É terrível. A malha viária, a estrutura do estado do Ceará é a pior possível. O governo do estado não contrata bem, só contrata empresa para desvio de verba pública e obras capengas e mal feitas no estado do Ceará. O governo central, que reúne as contas do Tesouro, do Banco Central e da Previdência Social, deve fechar 2023 com déficit primário acumulado em 12 meses de aproximadamente 125 bilhões, disse nesta quarta-feira o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, em uma entrevista para comentar os dados fiscais. O secretário destacou a tendência de que o resultado mensal de dezembro fique próximo a um rombo de 10 bilhões. O número oficial será divulgado pelo Tesouro apenas no fim de janeiro. De acordo com Ceron, esse déficit acumulado do ano, se confirmado, ficará em cerca de 1,2% do PIB, patamar que ficou mais alto por conta do impacto da aprovação de uma lei que ampliou os repasses do governo federal a estados e município neste ano. É um assunto aí muito importante, né, doutor Fernando? Olha, um governo brasileiro em que um presidente da República gastou no ano de 2023 quase R$1 bilhão com passagens internacionais, obviamente sem trazer nenhum benefício para o país, gastando o dinheiro do povo brasileiro para fazer turismo com a sua esposa e levando equipes que nenhum governante do mundo leva uma equipe tão grande, a não ser o americano, que tem a estrutura da segurança, mas a parte técnica, a equipe técnica, o governo Lula, quando viaja, leva uma equipe técnica que nenhum governante do mundo leva. Então, o déficit público vai refletir, eu espero que tenhamos um ano de 2024 melhor, um ano mais produtivo, um ano de empreendedorismo, mas, infelizmente, o que se leva a crer é que vai ser um ano muito difícil, porque o governo Lula o que está fazendo é criando ministérios para empreendedorismo, né, que se caracteriza um verdadeiro cabide de emprego, porque governo nenhum gera emprego. Quem gera emprego é empresário, pequeno, médio ou grande empresário. É isso. E os investimentos também, né, doutor Fernando Ferreira? Porque como ele viajou muito,
ele alega que está trazendo investimentos para o Brasil. A gente O quer investimento que ele fez foi a mulher dele par. gastou 26 milhões de reais na reforma no palácio deles lá em que Brasília. está tendo, né? Inclusive essa mobília está tendo ainda a compra, estão mudando a mobília, mas a questão que eu quis dizer é porque se está trazendo investimentos para o Brasil, a gente quer saber desses investimentos, né? Como o senhor disse, a transparência de tudo que está sendo gasto, o porquê dessa comitiva tão grande, para que Nós tivemos um ano de 2022, um superávit, depois de quase uma década, nós tivemos superávit em 2022. Infelizmente, o déficit público do ano de 2023 é uma vergonha para qualquer nação do mundo, não só a nação brasileira, é uma vergonha para nós brasileiros, mas está comprovado aí que o gasto, a gastança pública, e agora, como se não bastasse, quase 5 bilhões e meio, 6 bilhões do fundo partidário. Se o fundo partidário fosse exclusivamente a pessoa que se candidata a prefeito, se candidata a vereador, que as eleições do vindouro é de prefeito e vereador, se a pessoa candidata gastasse exclusivamente o dinheiro do fundo público, eu até concordaria. Teria que ter todo o mesmo patamar de campanha, mas nós sabemos que não é assim. O fundo partidário está indo para quem tem mais privilégio, para quem tem mais indicação, quem tem mais força política, os partidos que têm mais dinheiro e ainda privilegiam ali dentro, internamente, os próprios candidatos. Alguns recebem muito mais dinheiro que outros. E como se não bastasse, além de receber o dinheiro que está vindo do cofre público, ainda pode, quem tem o poder aquisitivo, quem tem muito dinheiro, ainda gasta muito mais, que é para manter a sua reeleição. Então, esses 5 bilhões e meio que estão sendo gastos para o público, na verdade, é mais um desvio de dinheiro público nesse país. Infelizmente, para a compra de votos, né, doutor Fernando Ferrer? A gente vai precisar agora fazer um rápido intervalo, mas fica aí, que já já o Da Hora está de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quinta-feira e um dos alimentos básicos na dieta brasileira, o preço do arroz, registrou um aumento de 16% em 2023, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados. O cenário no Brasil segue uma tendência global. O preço do produto atingiu o maior nível em 15 anos no último mês de agosto, com aumento de 9,8% em apenas um mês, conforme dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A combinação clássica de feijão e arroz deverá enfrentar desafios de aumento de preços em 2024 após temporadas de cultivo complicadas, algumas vezes devido a chuvas excessivas, outras devido a longos períodos de seca nas principais áreas produtoras do país e também devido ao aumento das cotações internacionais. Vamos falar aí da nossa cesta básica, né, doutor Fernando Ferrer? E o povo que paga a conta. E eu não compreendo como é que Fortaleza sai no ranking, liderando o ranking de aprovação de um governo capenga, um governo que gerou um déficit astronômico agora nesse ano de 2023, que está se encerrando. E está aí a prova disso, o alimento básico, o feijão, o arroz, a cesta básica subindo a cada dia que passa. Hoje, com R$100, você não consegue fazer uma feira, né? Você não consegue levar o alimento para a sua família. E como se não bastasse o aumento do salário mínimo, aí é brincadeira, é irrisório em relação à inflação que tende ainda no próximo ano ser cada vez pior, o aumento de preços, sobretudo nos preços dos alimentos básicos da população, que está passando fome, passando necessidade, passando miséria, e a propaganda enganosa de que a pobreza extrema no país, no estado do Ceará, está diminuindo. Aqui a propaganda é incrível, parece que nós estamos vivendo na Suíça. Um mundo paralelo. Um mundo paralelo, uma propaganda irrisória, mentirosa, enganatória, desviatória, que desvia dinheiro público, em vez de estar sendo investido o dinheiro com a propaganda em programas de assistência às pessoas carentes, à pobreza extrema que tem nesse país, mas a propaganda é realmente para enganar o povo brasileiro e, sobretudo, o nosso povo mais humilde, que é aqui do Nordeste. Eu fico muito triste de saber que Fortaleza lidera o ranking de aprovação de um desgoverno como esse que nós vivemos. E a questão do salário mínimo é que não acompanha a inflação, né, doutor Fernando Ferrer? Porque com 1.412, que vai ser o novo valor, né, Gabriel? 1.412, a partir de janeiro, para acompanhar a inflação, como é que um pai de família com 1.412 consegue sobreviver com esse valor, né, de salário mínimo?
E não tem geração de emprego, não tem qualificação de emprego, as pessoas não têm cursos técnicos para se qualificarem, para poder ter um amparo maior, um emprego, numa profissão melhor. Nós não temos qualificação nenhuma. As pessoas que ganham salário mínimo, sustentar a sua família, mal dá para se alimentar. Então, tem uma doença, precisa de um hospital? Também não tem. Precisa socorrer a um pronto saúde, precisa de um remédio básico? Também não tem. Mas tem milhões e milhões para ser desviado em propaganda aí televisiva, jornais e afora por todo esse país. É isso aí. No primeiro ano do novo governo Lula, o Senado Federal autorizou quase 5,5 bilhões em empréstimos internacionais em 2023. O valor é 50% maior do que o total autorizado em 2022. Os pedidos para financiamento externo partiram de prefeituras, governos estaduais e órgãos ligados à União. 5,5 bilhões em empréstimos, né? Olha, eu sou totalmente favorável, contudo que esses dinheiros fossem realmente investidos em prol da população. Mas o que nós tivemos aqui no estado de Ceará, o Ministério Público, aí, no ar do trabalho, diversos prefeitos afastados, diversos processos, diversas apreensões, diversas prisões, e aí prefeituras maculadas com procedimentos criminosos, e ainda receberem dinheiro de investimento através de empréstimo. Isso é um crime, é um absurdo, né? Nós temos que realmente ter uma fiscalização maior. Obviamente que o Ministério Público tem muito trabalho, mas deveria estar atuando muito mais, porque o número é pequeno ainda com relação às prefeituras do interior, esses gestores que vão não para gerir a sua população, mas para em benefício próprio, para desviarem recursos públicos. E como se não bastasse, ainda conseguem, dependendo da sua força política lá no Congresso, a liberação para empréstimos aí de instituições estrangeiras. É isso. E a Serasa Experian divulgou nesta quarta-feira que as vendas do varejo físico neste Natal caíram 1,4% em relação a 2022, voltando aos resultados negativos após 2 anos de crescimento. Trata-se do pior desempenho desde 2020, quando as vendas caíram 10,3%. A gente comentou aqui que após a Black Friday, poderia existir aí essa queda no Natal, né? Porque como foi fraca a Black Friday, então eles já viam isso, já previam que o Natal não seria... Não, todo mundo tinha uma expectativa de que nós tivéssemos um avanço significativo na economia, mas aí a prova maior que a população está se desiludindo com esse governo, né? Porque um governo que gasta bilhões sem ter de onde retirar o dinheiro, obviamente a economia vai andar para trás, como está ocorrendo, como ocorreu agora nas vendas do Natal, né? Então está todo mundo agora caindo a ficha e todo mundo fazendo o L lá da lasqueira. O L da lasqueira, porque aí está a prova, a economia retraída em função da exorbitância das gastanças, do desvio do dinheiro público nessa nação. E Toffoli continua distribuindo presentes de Natal. Já não bastava ter anulado as provas da Odebrecht, os processos contra Beto Richa e a multa de 10 bilhões da JIF, agora ele resolveu anular também provas contra o ex-controlador geral do Equador, Carlos Pollitt. Pollitt é suspeito de ter recebido propina da Odebrecht. Foi condenado no Equador e responde a uma acusação de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. A decisão de Toffoli pode não só impactar o caso de Pollitt nos Estados Unidos, como gerar uma onda de anulações de outras condenações relacionadas ao caso Odebrecht mundo afora, fortalecendo ainda mais a imagem do Brasil no exterior como o país da corrupção e da impunidade. E fica muito feio. É o país em que o povo é enganado. Nós temos vídeos aí do Alexandre de Moraes, do ministro Fux, falando do governo, da roubalheira que foi o governo Lula. Aí agora eles tentam de todas as formas que esses vídeos não circulem e anulando todos os atos de desvio de corrupção que houve a apuração no período da Lava Jato. Houve muita exorbitância, houve muita quebra ao devido processo, ampla defesa, mas houve um avanço significativo. E agora nós estamos apenas num retrocesso e o povo brasileiro, indignado, assim como eu, tenho certeza, assim como você que está nos assistindo em casa, indignado com o que o Superior Tribunal Federal está fazendo nesse país. Está dando uma benesse a todos os bandidos corruptos. Ou seja, está dizendo
que vale a pena roubar, porque nesse país não acontece nada. E são casos que não ficam só no Brasil, né, mas está tendo repercussão mundial. Então, realmente, mancha muito a imagem do Brasil em relação aos demais países, né? É corrupção, né? Olha, a imagem nossa nem sei se existe mais, né? Um país que elege um corrupto pelo terceiro mandato, que bota na presidência um cara devidamente condenado, ele não foi inocentado, como querem dizer. Os próprios ministros do STF têm vários vídeos deles falando que a maior roubalheira que o planeta já teve e agora para eles não houve roubalheira. Mudou da noite para o dia. O que foi que houve? Nós sabemos que entre as nuvens e o céu existem muitas coisas que só nosso Senhor Jesus Cristo pode dizer. Eu acredito que também essa questão de ir para o Senado, as decisões monocráticas, que mudando isso talvez possa ser, eu só acho que está todo mundo emparelhado, todo mundo vai arquivar mesmo os processos e pronto. Mesmo não sendo mais monocráticas as decisões. Pela primeira vez eu vejo o Congresso Nacional, o Senado Federal, porque infelizmente é uma minoria. Parabenizo de novo o nosso senador Luiz Eduardo Girão, que tem feito um combate árduo, que não tem rabo preso e que realmente está, até inclusive, está tendo aí uma abafa, né? Porque dentro da redução das decisões monocráticas, que é uma coisa absurda, o líder do governo, que eles agora estão defendendo, que era um governo corrupto, que agora estão defendendo, também votou favoravelmente. Nós temos que realmente ter um Congresso altivo, atuante, e você, telespectador, você, eleitor, saber aquele senador que você votou, que tem rabo preso, que não está defendendo lá o seu país, a sua nação, e que não podemos ter um poder ilimitado, como hoje os ministros do STF se julgam próprios deuses. Estão a céu aberto com atrocidades, com julgamentos aí, com leniência aí, como agora no ministro Toffoli, mais de 10 bilhões da JBS, reconhecidamente desviando dinheiro público, e agora recebe uma benesse dessa. O povo brasileiro fica de joelho, passando fome, miséria, sem educação, sem saúde, e mostrando ao STF que nesse país vale a pena ser corrupto. É isso, então cabe também ao eleitor procurar saber, né, se aquele senador, aquilo que você vai colocar lá no Congresso, eu estou falando aqui todo dia na bancada praticamente, se é ficha limpa, se não é, porque assim, também tem outra questão, doutor Fernando Ferri. Quando chega lá no Congresso, é ficha limpa, não tem um rabo preso, mas entra os PIX, né? E aí é que você vê se eles estão preocupados realmente com a população, com o Brasil e com o bolso deles. O governo Lula está achando tudo lindo, está achando tudo maravilhoso. Cai as emendas PIX, cai. Para ele está maravilhoso, a gastança está aí no mundo e está a economia retrocedendo nesse país. Depois do ano de 2022, que depois de quase uma década, como eu falei, tivemos superávit, agora nós temos um recorde de déficit do governo federal. Parabéns a você, eleitor, que se lascou. Doutor Fernando, será que não deveria ter alguma lei para proibir essa questão de pagamento de emendas? Essas emendas que são pagas não deveriam ter alguma lei para proibir isso? Para existir mais. Só voltar se receber. Aí ele paga, a pessoa vai e volta. O senador vai e volta, o deputado vai e volta, porque recebeu o dinheiro. Era para ter alguma lei, né, em relação a isso. É uma coisa assim, completamente absurdo. absurda no nosso sistema, tem muita coisa que tem que ser mudada. A marcha dos prefeitos, a marcha daquilo outro. A pessoa tem que ir lá em Brasília, passar o Pires para poder ter emenda, para ter verbas, para ter liberação de recursos. Isso aí realmente faz com que as pessoas fiquem de joelhos e fiquem desviando dinheiro público para poder conseguir os seus apoios lá em Brasília. Um Congresso Nacional realmente capenga, né, na sua grande maioria, está lá só em benefício próprio e não em benefício da nação brasileira. Não era para normalizar, né? As pessoas normalizaram isso, essa questão de cair não sei quantos bilhões de emenda PIX foi paga e todo mundo achando normal. Isso era para estar normalizado assim, não era para existir isso, né? Era para todo mundo estar indignado com isso, né? Nós temos que ter mudanças enérgicas, rápidas na nossa legislação brasileira para acabar com esse cola-cola de apoio recíproco, essa eleição aí, sobretudo no Nordeste, porque o Nordeste foi responsabilizado pela eleição de um corrupto para presidir a presidência da República, mas nós sabemos que o Nordeste hoje, felizmente, nós temos a internet, está levando conhecimento à população mais humilde, sobretudo no interior do nosso estado, do nosso Nordeste, está tendo conhecimento do que ocorreu, do que está ocorrendo nessa nação. E antes de concluir esse bloco, doutor Fernando Ferri, a gente falou aqui na semana que houve a indicação do Flávio Dino, dos senadores serem votados em secreto, né? Não era para a sociedade saber o voto de cada um? Se ele votou sim ou não em relação ao Flávio Dino, porque nosso voto é secreto, tudo bem, né? A população, mas eles não devem satisfação à sociedade?
qualquer voto deveria ser aberto para o conhecimento do eleitor. Que se é representante do povo, se foi colocado lá pelo povo, como é que o povo não tem conhecimento do que ele está fazendo, do que ele está atuando? Então, isso prova de que realmente a grande maioria está lá em benefício próprio para os seus interesses particulares e não para o interesse de quem realmente ele deveria estar representando, que é o povo brasileiro. É isso. A gente vai agora precisar fazer um rápido intervalo, mas fique aí que já estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora dessa quinta-feira e vamos conferir que o Congresso aprova um fundo eleitoral de 4,9 bilhões. O valor do fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais para as campanhas municipais do ano que vem foi um dos pontos de discordância entre os parlamentares. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ponderou que o valor seria muito maior que o das últimas eleições municipais e propôs que o valor fosse proporcional ao utilizado anteriormente. Mas eu não vejo muita razoabilidade que tenhamos, para uma eleição municipal do ano que vem, o mesmo valor da eleição para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual em 2022. Me parecia mais lógico nós termos o valor de 2020, corrigido, evidentemente, por algum fator de correção que se queira adotar. Pelo IPCA seria algo em torno de 2 bilhões e 700 milhões de reais, e uma definição desse valor que seria um valor, então, equilibrado. A gente já deu uma prévia, não foi? Parece até combinada a pauta, né? Toda vez, Até né? agora há pouco tempo, mas a gente chega aqui, a Rochelle, a pauta, não quero saber a pauta, a gente vai debater com a nossa humildade, com a nossa simplicidade. E está aí, mais uma vez, um caso seríssimo da nação brasileira. Se, repito, o fundo partidário, candidato A, B ou C, qualquer candidato, pudesse ser candidato, e pudesse fazer sua campanha meramente com esses recursos, eu acho que seria a coisa mais importante para a mudança do sistema hoje no país. Por quê? Porque nós sabemos, infelizmente, que o voto é mercadoria e o dia da eleição é dia de feira. Então, quem compra a maior feira é quem tem mais recursos. Se eu recebo dinheiro público e ainda tenho meus recursos milionários para me candidatar e comprar voto, eu vou ganhar a eleição de qualquer um. E ainda como se não bastasse, esse dinheiro não é repartido igualitariamente, indistintamente, para todos os candidatos. Recebe mais, aquele partido que tem mais força, o partido vai destinar dinheiro para os candidatos deles que eles acham que tem mais chances, que tem mais força política, que tem mais dinheiro para ganhar a eleição. Então, o que ocorre hoje é roubo, é desvio do dinheiro público. São 5 bilhões tirados do erário público, poderiam estar indo para a segurança pública, que poderia estar indo para a saúde pública, não. Está indo para a campanha para beneficiar, porque esse dinheiro, que eu repito, não é distribuído igualitariamente, é para beneficiar certos candidatos, certos partidos que tenham um privilégio maior, uma força política maior. E o que me deixa mais triste é de ver no Congresso Nacional os partidos todos aliados, todos querendo uma teta para mamar. É um fundo partidário criminoso, é um fundo partidário humilhante para o cidadão mais humilde, principalmente aquele que está passando necessidade, que hoje está desempregado, que tem um filho doente e não tem um posto de saúde para cuidar da doença do seu filho. Se nós tivéssemos apenas esse dinheiro e todo mundo pudesse ser candidato e realmente quem gastasse um pouquinho mais, o Ministério Público fosse lá impugnar essa candidatura, aí sim, nós teríamos um sistema que daria igualitariamente condições para todas as pessoas que quisessem se candidatar, poder se candidatar e não perder a eleição para os poderosos. Mas aí é um desvio de dinheiro público apenas para os poderosos e o povo brasileiro continua de joelho, minguado, sofrido e humilhado.
A gente vê que também aí em relação às prefeituras nos interiores, né, o doutor Fernando Ferreira, a compra de voto que tem, né, por troca aí de cesta básica, de um gás, né, um gás de cozinha, então a gente sabe para onde é que vai também esse dinheiro em relação a isso aí também, né, principalmente nas prefeituras do interior que tem muito isso, né, que as pessoas se vendem por tão pouco, né. O fundo partidário, né, se fosse distribuir de forma igualitária, não precisaria de fiscalização não, porque realmente mesmo quem tem muito poder, quem tem muito dinheiro, está usando esse dinheiro para se reeleger, para permanecer na mamata, para permanecer mamando nas ternas do erário, seja municipal, seja governo, seja nacional. Então, esse dinheiro realmente está sendo utilizado para a campanha, mas criminosamente. Por quê? Repito, porque não é apenas esse dinheiro vai para quem já não precisa, vai para quem já tem poder, para quem já tem dinheiro, recursos para suas campanhas. E aquele candidato humilde, pobre, que tem boas ideias, que tem um coração bom, que gostaria de ser eleito, fazer uma boa política, esse aí fica sem chance nenhuma. Não tem vez, porque não tem vez. Não tem vez. Ou seja, quem vence é quem tem mais dinheiro, né, doutor Fernando Ferreira? Não tem vez. E aí o Congresso Nacional se une para desviar 5 bilhões do bolso do contribuinte. Aí o presidente do Congresso, você viu aí, do presidente do Senado, uma conversa linda, conversa melancólica, fala suave, que o valor deveria ser muito maior, o roubo deveria ser muito maior, é pequeno, correção é mínima, e aí fica essa ladainha e todo mundo lá aplaudindo no Senado e o povo brasileiro sofrido e humilhado. E o Senado aprova a criação do Ministério do Empreendedorismo e incentivo aos alunos do ensino médio. A MP, que cria o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, terá entre as suas atribuições o apoio ao empreendedorismo feminino e a promoção de startups. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas a medida provisória e as demais emendas apresentadas. O projeto de lei que institui incentivo financeiro educacional cria uma poupança para estudantes do ensino médio matriculados na rede pública de ensino. O incentivo será depositado em uma conta no nome do estudante, que poderá ser sacado após a conclusão do ensino médio. Serão beneficiados os alunos de baixa renda inscritos nos programas sociais do governo federal. O programa tem como objetivo estimular a permanência dos estudantes na escola e reduzir as desigualdades sociais. Importante uma iniciativa dessa, mas tem suas controvérsias, né, doutor? É mais um cabresto, é mais um desvio de dinheiro público, é mais um cabresto, é mais uma manipulação. A fiscalização não vai ocorrer. Quais são os alunos que vão ser beneficiados com esse incentivo? O incentivo que o aluno precisa é de uma escola de qualidade, é de um ensino de qualidade, é de uma escola que tenha segurança, que o aluno possa ir à escola e voltar vivo para casa, que tenha iluminação, que tenha um professor bem remunerado. Os professores ganhando miséria e agora vendo dinheiro sendo colocado em conta de alunos sem qualquer fiscalização, sem qualquer critério para dividir esse dinheiro. É mais um cabresto eleitoral que estão colocando o povo brasileiro. É isso que o povo tem que entender. O aluno sabe que precisa da escola, o aluno precisa se qualificar para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida da sua família. Ele não precisa que fique sendo depositado dinheiro na sua conta quando a escola é suja, quando os banheiros são imundos, quando não tem segurança para poder adentrar a escola, quando os alunos estão sendo assassinados dentro das areninhas, dentro das escolas de Fortaleza, do estado do Ceará, quando não tem professor de qualidade, quando o professor é mal remunerado, não tem aptidão para dar aula porque recebe uma miséria. E esse projeto é uma vergonha, mais uma vergonha para o povo nacional, para o nosso amado povo brasileiro. É isso. E nós falamos também da criação do Ministério do Empreendedorismo. Mas o Ministério, há necessidade disso? Na verdade, não era para diminuir aí a máquina? Minha gente, empreendedorismo, quem empreende, quem gera emprego, quem gera riqueza, são os empresários. Empresário, quando a gente fala aqui, não é mega empresário, não é o pequeno empresário dentro do mercantilzinho ali no Pirambu,
na periferia de Fortaleza, é um mercantilzinho ali no Bom Jardim, é o empresário que está gerando uma renda, aquele rapaz que está fazendo a entrega da mercadoria, aquele que está limpando a sua mercadoria. Os impostos que nós pagamos são para quê? Ministério do Empreendedorismo, uma vergonha. Ministério do cabide de emprego. Ministério do desvio da verba pública. Faça o L e você que se lascou, porque é mais um cabide de emprego. Quem gera renda nesse país é o empresário sacrificado, que aí estavam comemorando essa reforma tributária, onde vão taxar mais ainda aquele empreendedor. Ministério do Empreendedorismo significa Ministério da Vergonha Nacional para mais um cabide de emprego para esse governo que está lascando o Brasil. Doutor Fernando Ferrez, só para a gente terminar, em relação a esse auxílio que esses alunos do ensino médio vão receber para estudar, poderiam pensar em outros estímulos, né, para o aluno querer, gostar, né, de ir para a escola, de querer estudar. Deveriam ter aí outros estímulos, ou uma escola, né, com estrutura de qualidade, uma boa alimentação, professores bem remunerados. Tem prefeituras aqui, Prefeitura de Calcaia gerou um estímulo forte aos alunos. Ela doou um tablet, né, a cada aluno, com a internet nas escolas. E aí sim, é um estímulo. Agora, o dinheiro depositado em conta, com o professor recebendo salário miséria, sim, isso é uma vergonha para a nação brasileira, é mais um cabresto que querem colocar no povo, sobretudo no povo mais humilde da nossa nação. E, infelizmente, isso não é priorizar a educação, né, doutor Fernando Ferrez? Porque se realmente priorizar a educação, teria aí mexido com tudo isso que a gente tem falado, né? A gente está falando aí, porque eles vão voltar, né, quando terminar o ensino médio, já começam a voltar muitos com 16 anos. Qual é o incentivo que o aluno tem de saber que está depositado na sua conta quando o desvio da merenda pública, os recursos da merenda escolar, está sendo desviado? Aí o aluno não tem merenda no dia, sabe que foi depositado dinheiro na sua conta? Que tipo de incentivo é esse? Muito paradoxo. Isso é uma vergonha para nós brasileiros. É um paradoxo. O incentivo é uma escola de qualidade, com merenda escolar de qualidade, com segurança pública. As pessoas não estão podendo ir às escolas, as pessoas estão sendo retiradas de suas casas, não tem segurança pública. O estado do Ceará vive um estado caótico, de abandono, e o governo federal vem com mais esse projeto de desviar dinheiro público. É isso, escolas sucateadas, né, muitas vezes cadeiras quebradas, refeitórios também. A gente já recebeu fotos aqui de escolas que, misericórdia, viu, cadeiras quebradas, o refeitório não funciona, armários também. E, na verdade, a população quer isso, é a melhoria na educação de um todo, não essa questão, porque se desse essa bolsa, mas antes disso, mudasse tudo isso, né, doutor Fernando Ferrez, mas não, dá o dinheiro e fica faltando o básico na educação, né? Não tem uma escola técnica qualificada, não existe. Você preparar hoje uma pessoa para o microempreendedorismo, por exemplo, colocar um salão de beleza, fazer um curso, terminar o curso, essa pessoa não tem onde retirar, porque os bancos BNDES, Banco do Nordeste emprestam bilhões para os megas importantes políticos e empresários do país. Mas se uma pessoa humilde faz um curso profissionalizante, precisa de 15, 20 mil reais para empreender, colocar o seu pequeno negócio para começar a gerar renda para a sua família, esse não consegue nada. Então, nós temos que ter um projeto em que as pessoas que façam realmente uma qualificação técnica, ao sair dessa qualificação, possa ter um aparato do governo federal, estadual, municipal, para empreender e colocar a sua atividade em total atuação para poder gerar renda para a pessoa e sua família. Poder atuar na área que estudou, né? Isso, eu estou falando, nosso programa chegar ao fim. Suas considerações finais, por gentileza. Olha, encerrando o ano, né, para o ano nós vamos estar aqui de volta só a partir do mês de fevereiro. Nós vamos tirar umas férias agora no mês de janeiro. O senhor. Desejar eu, né, particularmente, desejar um feliz ano novo, de muitas realizações, muitas conquistas, muita saúde, muita paz, muita luz, e que realmente possamos ter um ano que eu não vejo com tanta esperança assim, em relação aos gastos que o governo federal está fazendo, sem ter recursos para pagar a conta. Mas espero que realmente nós possamos ter uma luz no nosso povo, que possamos ter uma luz na eleição do próximo ano, uma mudança significativa na estrutura dessas prefeituras, dessas vereanças, e que realmente as pessoas tenham a consciência e não votar naquele candidato que está comprando o voto. Eu desejo muita saúde, muita paz a todos, agradeço demais aí o acompanhamento que vocês dão nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Advogado Ferrer ou Ferrer Advogados. Estamos juntos
e que tenhamos um ano de 2024 maravilhoso. Gabriel. É isso aí, Rochelle, muito obrigado. Rochelle, muito obrigado, Fernando Ferrer. E muito obrigado a você de casa que nos acompanha sempre. Peço que participe com a gente através das nossas redes sociais e do nosso WhatsApp. Então é isso, um forte abraço e até amanhã. Isso aí, eu tenho aqui uns alôs para mandar para o Davi ou David, da comunidade Rosalina, Silvino, Rômulo Barroso, João Rocha, Expedito do Álvaro N, Valquíria Abreu e Everardo Andrade. É isso. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Você fica agora com o programa Feira Aragão e logo após Esporte União com... Hoje é com os dois Gabriels, né? É isso. Até amanhã.